Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos estudar sobre os dons de ofícios ou de serviços, ou aqueles chamados dons ministeriais, amém? Estudamos na aula anterior sobre os dons do Espírito Santo e entendemos lá que o Espírito Santo é quem concede esses dons espirituais à igreja. Hoje nós vamos entender aqui que quem concede esses dons chamados ministeriais é o próprio Cristo, amém? Claro, com a operação e ação do Espírito Santo, mas a Escritura diz que Cristo pôs na igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas, mestres e doutores. Então esses ofícios nós vemos que o próprio Cristo concede à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Nós vamos ler esse capítulo, depois mais alguns do capítulo do 1 Coríntios, né, capítulo 12, e depois nós vamos para o capítulo 4 do livro de Efésios, que será o texto base para o nosso estudo de hoje. Amém? 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Amém? Nós vemos aqui no capítulo 12, nós estudamos semana passada, 12, 13 e 14, aonde está tratando sobre os dons espirituais, mas Paulo também fala aqui no capítulo 12 sobre os ministérios. Ele acrescenta os ministérios nesta questão dos dons espirituais movidos pelo Espírito Santo. Primeira coisa que nós temos que entender aqui é que esses dons também é um dom da graça, é o charismata, amém, irmãos? Que vem da palavra charisma. Então são dons da graça de Deus, são dons dados para a igreja a partir da graça do Senhor, amém? O apóstolo Paulo ele faz uma classificação dos dons no capítulo 12 de 1 Coríntios. A primeira classificação é a seguinte, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Há diversidades de ministérios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, ele diz, há diversidade de dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 6, ele diz assim, há diversidade de operações, amém? Então, o que nos parece aqui? Nos parece que Paulo faz uma classificação desses dons. Talvez não pelo grau de importância, mas um tipo de hierarquia que ele entendeu, ou que o Espírito revelou ao apóstolo Paulo, para que ele classificasse esses dons em uma forma de hierarquia. A primeira hierarquia é os ministérios, que vem antes dos dons, amém? E se nós olharmos que os dons, alguns comentaristas comentam que os dons naturais, aqueles dons que você nasce com ele, que são os dons que nós tratamos lá no primeiro vídeo, que nós fizemos uma introdução sobre os dons, lá nós veremos que há dons naturais, que o ser humano nasce com ele e que pessoas crentes ou não crentes têm esses dons manifestos ao decorrer da sua vida. Aqueles dons, alguns comentaristas dizem que aqueles dons são dados pelo Pai, amém? Deus, o Pai, dá a todo ser humano. O segundo os segundos dons, a segunda classificação de dons, que são essas que nós vamos estudar hoje, os dons ministeriais, os dons de ofício, eles são dados por Cristo, amém? Nós vamos ver lá no capítulo 4 de Efésios, depois nós vamos lá para o capítulo 4 de Efésios, vamos ver lá que a Bíblia diz que Cristo é quem concede esses dons à igreja, amém? E nós vemos também em 1 Coríntios 12, que o apóstolo Paulo classifica os dons do Espírito, pneumáticos, a palavra que ele usa, dons dados direto pelo Espírito Santo. Então nós vemos que é uma classificação dos dons. Então, se observarmos esta classificação, nós vamos ver que o dom dado por Cristo está em primeiro lugar, não uma classificação de importância, mas uma hierarquia, amém? Então a diversidade de ministérios, então o ministério vem primeiro, depois os dons e depois as operações, amém, meus irmãos?
Vamos lá para Efésios, capítulo 4. Vamos ler aqui do versículo 9. Melhor, vamos ler do versículo 7. Do versículo 7 em diante aqui, para a gente entrar no estudo de hoje, amém? Olha só. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, quem subiu ao alto e levou cativo o cativeiro? Cristo, né? E deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? É uma pergunta. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E aí vem o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Amém? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do serviço ou do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Aí o versículo 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, meus irmãos? Então, vamos entrar aqui nesse estudo sobre os dons ministeriais, né? Os dons de ministério, os dons de serviço. E por que são dons de serviço, né? Porque todos esses dons aqui que nós vamos ver, que são 5, amém, irmãos? Há outros dons também espalhados na Escritura, no Novo Testamento, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque senão a aula seria muito maior, né? Ficaria muito grande o nosso áudio aqui, o nosso estudo. Então vamos focar nesses 5 dons aqui, 5 dons chamados ministeriais. E são os dons de serviço, são dons que Deus concede à igreja para que essas pessoas que tenham esses dons hajam ou sejam usadas por Deus servindo a igreja de Cristo. Amém? Então são dons que Deus concede a cada um para que ele sirva a igreja de uma forma diferenciada. Sirva a igreja a partir de um dom que Deus concedeu a ele, de uma capacitação. E eu disse lá em uma das nossas aulas anteriores que esses dons também estão relacionados com alguns dons naturais, amém? Como, por exemplo, aqui, dons de mestre, né? Dons de mestre ou de doutor, ou o próprio dom de pastor. É preciso que haja também ali uma ajuda, né? Um amparo de algum dom natural, como, por exemplo, o dom da oratória, amém? Como o dom de falar. Uma pessoa que prega ou que ensina precisa falar bem, e ela já praticamente algumas pessoas já nascem com um dom natural para isso, amém? Então há alguns dons naturais que vão se juntar aqui quando Deus concede, né? Cristo concede os dons de ministerial, chama, né? o homem de Deus ou a mulher de Deus e capacita-os com esses dons de ofício, dons de ministério. Deus faz uso também daqueles dons naturais que são naturais das pessoas, amém? Jamais Deus chamaria uma pessoa para ser vamos dar um exemplo aqui, um evangelista, né? Ou um doutor, vamos usar aqui a questão da oratória. Jamais Deus chamaria uma pessoa para ser um mestre, aquele que ensina, se ele não tivesse o dom da oratória, amém? De falar com as pessoas, né? De explicar a palavra de Deus com clareza e assim por diante. Como um pregador da palavra também, ele precisa ter alguns dons naturais aliados a esses dons de ministério que Deus concede à igreja aqui. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui no capítulo 4 de Efésios que a Bíblia diz o seguinte aqui, que Cristo, né? Versículo 11, e ele mesmo deu uns
Então ele mesmo quem? Cristo, amém? Nós vamos ver que o capítulo 4, Paulo está falando da unidade da fé. Assim como lá em 1 Coríntios, ele também, né, o que ele trata em toda a carta ali de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, é a unidade da igreja, por causa da divisão da igreja de Corinto, por causa das dificuldades que aquela igreja enfrentava. Então Paulo está tratando ali da unidade. Então todos os dons, tanto o dom espiritual como o dom ministerial, que é o que nós estamos falando hoje, servem para unificar a igreja, ou seja, dar uma unidade à igreja de Cristo, amém? Nenhum desses dons servem para dividir a igreja, não, mas para unir a igreja, dar uma unidade. Todos esses dons separadamente são dados por Cristo ou pelo Espírito Santo, né, por Deus, para que haja uma unidade na igreja do Senhor. E aqui no capítulo 4 de Efésios, ele está tratando disso, ele está tratando, irmãos, da unidade. Nós vamos ver nos primeiros capítulos aqui que ele fala o quê? Que ele vai falar aqui no versículo 3, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele diz, há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança em vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então o tema aqui é unidade, amém? Deus está sempre em foco, né? Deus está muito preocupado com a unidade do corpo de Cristo, com a unidade da igreja de Cristo, a unidade do conhecimento, amém? A unidade da fé, a unidade no espírito, a unidade vamos dizer aqui, nos princípios da doutrina da fé cristã, amém? A igreja não pode, hoje nós vemos muitas igrejas onde não há unidade de pensamento, de doutrina, de conhecimento bíblico. Um acredita numa coisa, outro acredita em outra, e há divisões, não há uma unidade concreta, amém? Não há uma maneira de Deus se manifestar plenamente, porque cada um tem um pensamento pessoal sobre Deus, sobre a doutrina, sobre o pecado e sobre diversos outros assuntos. Então esses dons de ministério que Deus concede à igreja é exatamente para isso, para trazer unidade à igreja, amém, irmãos? Por isso que todos devem ter sido chamados por Deus, amém? Recebidos esses dons e buscado também se aperfeiçoar para ser usado poderosamente na igreja de Cristo. E nós vemos aqui no capítulo 4 de Efésios que Paulo classifica aqui 5 dons, né, que são chamados dons ministeriais. Vamos ver quais são eles? Aqui no versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, amém? E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, amém? Então, quais são os dons que Deus concedeu à igreja? Primeiro, apóstolos, amém, irmãos? Vamos ler aqui, eu estou aqui com a obra A Santa Trindade, de Eurico Bergsten. Vamos ver aqui o que ele diz sobre apóstolos. Olha só. Apóstolos. Primeiro, encontramos 12 apóstolos do Cordeiro, cujos nomes estão gravados no fundamento da cidade celestial. Apocalipse 21, 14. Agora vamos explicar aqui. Hoje ainda existe apóstolos. Nós estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais com o pressuposto de que eles existem, amém? Que esses dons existem e que esses dons estão em atuação nos dias atuais, amém? Ou seja, Deus está usando, sempre usou em toda a história da igreja esses dons e ainda hoje concede esses dons aos homens, amém, irmãos? Então, o que nós precisamos entender aqui? Ainda há apóstolos nos dias de hoje. Algumas pessoas dirão, não há mais apóstolos nos dias de hoje. Outras dirão, há apóstolos nos dias de hoje. Só que a questão que nós temos que entender aqui é o seguinte. Primeiro, há apóstolos nos dias de hoje. O dom do ministério para o apostolado, sim, ainda há. Amém? Mas agora vamos entender profundamente o que significa isso. Olha, o que o comentarista diz aqui? Primeiro encontramos 12 apóstolos do Cordeiro, cujos nomes estão gravados na onde? Nos fundamentos da cidade celestial.
vamos entender o seguinte: apóstolos como os 12 não existem mais. Amém? Por que que não existem mais? Porque lá em Apocalipse 21:14, nós vamos ver que lá está lá os 12, né? Deus escolhe os 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos estão como fundamento da cidade celestial. Amém? Então o que isso significa? Os 12 apóstolos, aqueles primeiros escolhidos por Cristo, que nós costumamos chamar assim, que é o colégio apostólico, né? Aqueles 12 apóstolos, eles não existem mais como eles, amém? Com a autoridade que eles tinham. Por que não existe mais? Porque eles foram escolhidos para ser o fundamento da cidade celestial. Os 12 apóstolos, vamos ler aqui, ó. Apocalipse 21:14, para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Capítulo 21:14 do livro do Apocalipse. Olha só o que diz aqui. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Amém? E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqueles 12 apóstolos, eles tinham, eles receberam, e a palavra apóstolos, nós precisamos entender aqui, que a palavra apóstolos significa enviados, amém? Então apóstolos é enviados. Então por que eu digo que esse dom do apostolado ainda existe hoje? Porque e significa que eles foram enviados. Então os apóstolos são enviados. Nós não vamos ver na Bíblia ou na Escritura, no Novo Testamento, missionários. Amém? Esses apóstolos aqui, nós vamos ver logo depois, daqui a pouquinho, que eles podem ser chamados de missionários. Amém? São dons de missionários, de pessoas que foram enviadas para desbravar outras terras. Amém, irmãos? Então isso aqui é importante entender. Apóstolos como os 12 não existem mais. Nós vamos ver no Novo Testamento que além dos 12 apóstolos, né, e de Paulo, que foi escolhido depois, nós vamos ver que havia outros apóstolos também na época de Jesus, como Barnabé, como Silvano e outros apóstolos que nós vamos ver no Novo Testamento. Amém? Que não faziam parte dos 12. Então achar que só eram os 12 apóstolos não está muito correto. Claro que há o dom de apostolado, de apóstolos ou de enviados, amém? Ainda de hoje, mas não como os 12 que foram escolhidos primeiramente. Porque esses 12 que foram escolhidos primeiramente, eles receberam não só foram enviados para pregar o evangelho, mas eles foram escolhidos para ser o fundamento da cidade celestial. Apocalipse 21:14. Amém? Por quê? Porque a palavra de Cristo foi dada a eles primeiro, para que eles fossem o fundamento da igreja de Cristo ali nos primeiros séculos. Amém, meus irmãos? Outra coisa importante, esses apóstolos, ou os apóstolos primeiros, né, esses 12 apóstolos, eles também receberam autoridade para escreverem os textos bíblicos, os textos do Novo Testamento. E nós sabemos que o texto do Novo Testamento encerrou, amém? Quando nós estudamos lá sobre a revelação especial de Deus, nós vimos isso, que o Novo Testamento encerrou, o cânon do Novo Testamento encerrou. Então a revelação especial de Deus é a Escritura até o livro do Apocalipse. Então acabou ali. Então os apóstolos, Paulo, Pedro e diversos outros, Mateus e diversos outros apóstolos, escreveram o texto bíblico, foram usados como fundamento, amém, da igreja cristã no início do século. Então esses 12 apóstolos foram usados para escrever a Escritura, por isso eles têm uma autoridade maior, eles têm um selo maior sobre o seu ministério, amém? Foram escolhidos para ser os fundamentos da cidade celestial. Então hoje, nos dias de hoje, e logo depois que eles morreram, até hoje, né, lá no primeiro século, até hoje, não existem mais apóstolos da envergadura de Paulo, Pedro, Tiago, João,
Mateus e assim por diante, os 12 apóstolos, amém? Não há mais apóstolos neste patamar. Ah, mas nós vemos muitos apóstolos nos dias de hoje. Verdade, mas pessoas que se fazem apóstolos, amém? E se tem o dom de missionário, ou de enviado, é uma coisa. Agora, se fazer apóstolos, amém, irmãos? Então, na opinião dos teólogos, ninguém mais deve usar o nome de apóstolos, amém? Por isso, o nome de missionário seria um nome mais razoável. Vamos ver aqui, ó. Em reconhecimento, aqui, vamos ver lá, encontramos 12 apóstolos cordeiros, cujos nomes estão gravados no fundamento da cidade celestial, em reconhecimento divino pelo trabalho que realizaram da fundação da igreja. Aí você pode ler depois, 1 Coríntios 3, 10, 11, Efésios 2, 19 e 22. Já no início, no tempo da igreja primitiva, outros servos de Deus foram também considerados apóstolos, como por exemplo, Barnabé, Atos 14, 14, 1 Coríntios 9, 5, 6, Silvano, 1 Tessalonicenses 2, 6 e outros. Através da história da igreja, Deus tem levantado outros verdadeiros apóstolos, que além de fundadores de trabalhos, serviram para a unificação geral dos trabalhos da época em que atuaram. Receberam de Deus o selo do seu apostolado. 1 Coríntios 9, 2. E Deus confirmou-lhes o ministério, fazendo aparecer os sinais do seu apostolado. 2 Coríntios 12, 2. Então, o que são esses dons de apóstolos ou de enviados nos dias de hoje? Podemos colocar aí os missionários, amém? Porque são pessoas que desbravaram outras terras, ou que desbravam outras terras. É alguém chamado por Deus para viver na obra missionária. São aquelas pessoas, irmãos, que recebem um dom do Senhor para abdicar da sua vida comum. Ela abdica da sua vida de uma maneira que nós não somos capazes de fazer. Amém? Vamos olhar para Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles também foram missionários, também foram apóstolos, porque saíram da sua terra e foram para uma terra desconhecida, que é aqui o Brasil, amém? Através de uma visão, de uma revelação, eles receberam um chamado de Deus e foram enviados. Olha aí, apóstolos enviados, amém? Foram enviados para cá, para o Brasil, chegaram em Belém do Pará e construíram aqui a maior igreja do Brasil hoje. Amém, irmãos? O fundamento foi eles que trouxeram para cá. Então esses homens são apóstolos, né? Claro, no sentido de missionários, não apóstolos como os apóstolos de Cristo lá, os 12 que são fundamentos da cidade celestial. Amém? Deu para entender mais ou menos aí, né? Então, os apóstolos, como os 12, não existem mais, mas existem os enviados, os apóstolos que têm dons de apóstolo ou de enviados, foram chamados por Deus para serem enviados para desbravarem terras desconhecidas. Amém, meus irmãos? Vamos agora passar para o segundo aqui, ó. Apóstolos e profetas. Agora é outra coisa, outro ministério aqui também, bastante complicado de se falar sobre ele, né, e polêmico. Então vamos lá, ó. Profetas, Efésios 4:11, Atos 13:1 e Atos 15:32. É um ministério da palavra, constituído por Deus com uma preparação profética, cuja atuação é o favor do trabalho em geral. Procuram a atualização e a renovação das igrejas na vontade de Deus. Então, o que são esses profetas? Ainda existem profetas nos dias de hoje como um dom ministerial ou de ofício, sim, mas não profetas como o Antigo Testamento. Amém? Nós já estudamos e sabemos que o último profeta no Antigo, como o Antigo Testamento, né, como os profetas do Antigo Testamento, terminaram em João Batista. Amém? Então ali o ministério profético termina ali, porque não há mais necessidade desse ministério. Amém? Porque os profetas foram levantados para revelar algumas coisas que haveriam de vir e sobre o Cristo. Amém? Então os profetas estavam profetizando sobre Cristo. Cristo veio, né? Nós vamos ver ali no capítulo 17 de Mateus. Deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Acho que é no capítulo 17. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus.
Se você puder abrir aí a sua Bíblia, abra aí no capítulo 17. Vamos ler aqui, ó. A transfiguração, ó. 6 dias tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Amém? Transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram quem? Vamos prestar atenção aqui. Apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Amém? Vamos entender aqui o que se passa no capítulo 17 de Mateus. Olha só, Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobe a um monte. Amém? Chegando lá no monte, o que acontece? Jesus se transfigura diante deles. Ou seja, Jesus, que estava ali no corpo humano, né? Ele se transfigura em glória. Amém? E olha só que coisa interessante. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, Cristo se transfigura em glória diante dos discípulos. Só que lhe apareceram também mais 2 personagens importantíssimos aqui. E por que apareceram esses 3? Qual é a finalidade de estar ali Jesus, né, que já estava com os discípulos, e aparecer Moisés e Elias? Por quê? Vamos entender aqui, ó. Aí Pedro ficou assustado, né? Pedro ficou maravilhado com tudo aquilo, e ele falou assim: vamos criar aqui 3 tabernáculos, né? Vamos fazer o que o tabernáculo era a morada de Deus no passado, no sentido figurado. Amém, irmãos? Vamos fazer aqui 3 moradas, né? 3 tabernáculos de Deus aqui. Aí o que Jesus diz aqui, ó, versículo 5. Estando ele ainda a falar, Pedro nem tinha acabado de falar ainda, falou: Senhor, vamos fazer aqui 3 tabernáculos e tal, um para ti, um para Moisés, para ele. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Que nuvem é essa? E da nuvem saiu uma voz que dizia, olha só que maravilha. Pedro viu aquilo ali, quando ele começou a falar, vamos fazer 3 tabernáculos, antes dele terminar, uma luz maravilhosa, ou melhor, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Que voz era essa? De quem era essa voz? Esta voz era do próprio Deus, amém? Do próprio Deus eterno, do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, amém? Então essa voz sai e diz assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Em outra tradução está assim: escutai-o. Amém? E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Aqui, esse texto aqui é importantíssimo, irmãos. Por quê? Porque ali aparecem 3 personagens: Jesus, Moisés e Elias. O que isso significa? Por que esses 3 personagens? Por que não apareceram outros? Porque Elias é um dos profetas maiores, amém? Moisés também era um profeta, só que Moisés é o representante da lei, amém, irmãos? Por que Moisés era um representante da lei? Porque a lei foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, amém? Então ali estavam as 3 revelações especiais de Deus, amém? Ali estava Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas. E então, em terceiro lugar, Cristo. E quando ele fala, vamos fazer aqui para os 3, Deus fala, não. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Amém? Lembra que nós lemos em outras aulas passadas sobre primeiro capítulo ali de Hebreus, em que diz assim que Deus falou conosco muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, não é? Pelos patriarcas, mas hoje falou-nos pelo Filho. Esta é a questão aqui, esse capítulo 17 de Mateus, ou seja, Deus está dizendo assim, nem mais os profetas e nem mais Moisés, agora o Cristo. Amém? Significa que temos que rejeitar os profetas. Não é isso, irmãos, mas que o tempo dos profetas terminou e que o tempo da lei terminou. Agora estamos no tempo do Cristo, da graça de Deus. Amém?
Estão entendendo aí, os profetas, ou o ministério dos profetas, como no Antigo Testamento, em que o profeta falava e era a própria palavra de Deus, não existe mais, porque hoje estamos na graça de Cristo. Só que esse dom de profeta em que nós temos aqui nos dons de ofício, né, dados por Cristo, ele é um ministério da palavra, amém? Constituído por Deus como uma preparação profética. Ou seja, na mente aqui do Eurico Bergstein, ele é os pregadores da palavra que pregam com uma conotação profética, anunciando o fim de todas as coisas, anunciando os últimos dias, anunciando as últimas coisas. Amém? Deu para entender mais ou menos aí, né? Então são dons proféticos. Claro que Deus pode usar, irmãos, nos dons da profecia, como nós vimos lá, como dons espirituais, mas aqui é um dom de ministério, de serviço, é um dom profético dado por Deus para fortalecer a igreja, amém? São aquelas palavras, são aquelas pessoas que são usadas nesse dom para despertar a igreja, amém? E para apontar a igreja para um futuro, amém, irmãos, promissor, ou para alertar a igreja sobre o pecado e sobre, de forma mais enfática. Esses são os dons de profeta, amém? Deu para entender aí, né? Vamos lá. Deus para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. Então, o que são esses evangelistas? Lembra que o dom dos apóstolos ou de missionários, amém? De enviados, são aqueles homens que recebem um dom para abdicar da sua vida, para desbravar em outras terras ou terras estrangeiras, amém? E o evangelista? Não, o evangelista é diferente. O evangelista é o desbravador e pioneiro, aquele que abre o trabalho e cuida dele até que possa entregá-lo a um pastor que continue o apacentamento. Efésios 4:11, 2 Timóteo 4:5. Então, os evangelistas são aqueles que eles também podem ser enviados para outros lugares, mas na maioria das vezes, são aqueles que recebem dons para evangelizar no seu próprio território, amém? No seu próprio país. Isso não impede de que eles sejam levados para outros lugares também. Mas esses evangelistas são pessoas que recebem o dom do Espírito Santo e mesmo os dons, né, dados por Cristo, recebem esse ministério para pregar e anunciar a palavra de Deus, para abrir trabalhos, abrir igrejas, fundar congregações em vários lugares, no lugar aonde ele vive. Amém, irmãos? E quando nós falamos de dons ministeriais, é preciso mais uma vez, né? Sempre nós fazemos isso, fizemos nos estudos anteriores, vamos fazer de novo. É preciso entendermos que isso não são cargos, amém? Hoje, principalmente em muitas igrejas no Brasil, esses dons foram classificados como cargos, amém? Não que esteja errado, claro, o pastor é o pastor, mas como foram classificados como cargos, né? O cargo de pastor, cargo de evangelista, cargo de missionário, muitas das vezes esses cargos são preenchidos por pessoas que não têm os dons ministeriais, amém? Recebe o cargo de missionário, mas ele vai para a obra missionária e não frutifica. Por quê? Porque ele não é um missionário chamado para ser um missionário, um enviado. Amém? O evangelista, a mesma coisa. Hoje os evangelistas são ministros, né, que sentam no púlpito e agem na administração da igreja. E muitos, não vou dizer todos, porque alguns sim evangelizam e fazem a obra de um evangelista, mas uma grande parte não, amém? Apenas administram igrejas. Então, mas não são cargos, são dons, amém? Dons. Nós podemos ver e ter pessoas com esses dons que não têm cargos na igreja, mas que têm esses dons, como aqueles irmãos que gostam de evangelizar, que evangelizam e têm o dom para ganhar almas para Cristo, amém? Ganham almas para Cristo mesmo não tendo o cargo de evangelista, não tendo o cargo de evangelista, amém? Ele ganha
almas para Cristo. O evangelista é uma pessoa capacitada por Deus para evangelizar. Ele precisa saber falar, saber explicar, convencer, saber convencer, ter o dom da persuasão. Amém? Para convencer as pessoas que estão ouvindo. E é óbvio que há ação do Espírito Santo nisso, né? Mas tudo está em conjunto, amém, irmãos? É o dom e a ação do Espírito Santo. Então ele tem um dom, que ele recebe o dom, que vai lá, e ele usado por aquele dom, o Espírito o convence, amém? Precisamos entender também que todo cristão tem um chamado para evangelizar e para pregar o evangelho. Mas aqui, esse dom de evangelista é um dom, uma capacitação espiritual de Deus dada por Cristo para que o homem possa evangelizar e ganhar almas. É aquela pessoa ganhadora de almas nata, amém? Deus o concede esta capacitação para ganhar almas para Cristo, amém? Vamos aqui para o quarto, para a gente já encerrar aqui, ó. Deu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Vamos ver o que o Eurico Bergstein diz aqui, ó. Pastor, o apacentador da igreja, Efésios 4:11. O anjo da igreja, Apocalipse 2:1. O que era o pastor? O pastor, lá, a Bíblia lá no livro do Apocalipse, né? Quando Paulo, ou melhor, João envia as cartas lá para as 7 igrejas da Ásia, ele envia para o mensageiro, né? A palavra anjo ali, angelos, né? Mensageiro. Então toda a igreja, toda a congregação tinha um mensageiro, né? No sentido de que recebia a carta do apóstolo, dos apóstolos, e ele era responsável por ler, amém, esta carta à congregação. Ele era aquele que foi enviado ali para ler e explicar aquela carta para a congregação. Então é o anjo, o mensageiro da igreja, o anjo da igreja, amém? Então o pastor, o apacentador, que serve a igreja sob a direção do sumo pastor. Quem é o sumo pastor da igreja? Cristo, amém? 1 Pedro 5:2-4. Ele deve, portanto, andar nas pisadas de Cristo. Por quê? Porque ele é o anjo da igreja, o mensageiro da igreja, ou o pastor da igreja, mas ele está sobre a tutela do sumo pastor da igreja, que é Cristo. Então ele tem que andar nas pisadas de Cristo, ser humilde, né, e tratar o povo com amor, porque o povo não é dele, amém, irmãos? O povo é de Cristo, amém? Sob a direção, o pastor é diante de Deus responsável pela doutrinação da igreja e tem de prestar conta pelos crentes que lhe foram entregues. Hebreus 13:17. Você pode fazer um complemento com João 17:12. Amém? Então quem são esses pastores? Esses são homens, são dons ministeriais dados por Cristo para o pastor da igreja. São aquelas pessoas que vão doutrinar a igreja, ou ensinar a igreja, apacentar o povo de Deus, amém? Cada congregação tem um número de cristãos, de irmãos que congregam ali, precisam de um pastor para estar ajudando, um líder, né, escolhido por Deus para conduzir o povo na direção de Deus, amém? O pastor ele tem que se preocupar com a doutrina da igreja, amém? Se a igreja está, quando eu digo doutrina, não é usos e costumes, né? São a doutrina da igreja mesmo, aquilo que é o fundamental, né, para a nossa vida cristã. Tem que se preocupar com a doutrina da igreja, com o alimento da igreja, se a igreja não está se debandando para as heresias, se não está se desviando, se não está agindo de forma errada, né? E tem que procurar dirigir a igreja na direção do Espírito Santo. Então são homens que são chamados para ser pastores. E o interessante disso tudo, irmãos, que nós temos que entender, é que esses dons, né, de ministério são dons dados por Cristo. Cristo escolhe, amém? Claro que você também pode buscar esses dons, mas você não pode se fazer sem ter esses dons. Nós enfrentamos muitos problemas, a igreja brasileira nos dias de hoje. Por quê? Porque há muitas pessoas que não têm dons, mas estão nos cargos ocupando o lugar de outros que têm dons. Amém? Infelizmente, é um fato que nós temos que orar para que Deus entre com providência. Amém? São dons espirituais. O
dom de pastor, amém? O dom de evangelista, o dom de missionário, amém, irmãos? Precisamos de ter pessoas que tenham dons para agir. Algo importante que nós devemos entender é: quando a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, essas coisas são observadas, tudo dá certo, a glória de Deus se manifesta. Mas quando os homens colocam a mão e atrapalham o andar, o caminhar de Deus, complica tudo. E nós não podemos achar que tudo está do jeito que está porque Deus quer. Isso não é verdade, amém? Porque esses dons existem, só que a igreja deve estar na direção do Espírito Santo para que essas pessoas sejam colocadas nos lugares corretos, para serem usados nos dons corretos, para que Deus possa operar grandemente, amém? Vamos terminar aqui essa questão aqui dos dons ministeriais que nós estamos entendendo. Há um outro dom também que são chamados de doutores ou mestres, amém? Podem ter pastores doutores, ou seja, pastores mestres, que os pastores, além de ensinar a palavra, eles podem ter um dom também de doutor ou de mestre, amém? Mas também há esse dom separado, né, de doutor ou mestre, ou seja, são aqueles ensinadores da palavra de Deus, são homens e mulheres capacitadas por Deus para ensinar a palavra de Deus, amém? E ensinar a palavra de Deus com poder, irmãos, ensinar a palavra de Deus de uma forma que a igreja a entenda, ensinar a palavra de Deus de forma que esclareça a verdade de Deus. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. Os doutores se dedicam ao ensino, amém? Romanos 12, 7, na igreja. Romanos também 13, 1. De acordo com a ordem de Jesus, Mateus 28, 19, zelando pelo ensino dos primeiros rudimentos da doutrina, Hebreus 5, 12. Nós temos muitos doutores na história da igreja, né? Muitos mestres, homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus para resolver essas questões, para explicar de forma mais clara aquilo que a palavra de Deus nos diz. Paulo foi um grande doutor, né? Ninguém pode negar isso. Paulo, além de fundador de igreja, Paulo tinha muitos dons. Fundador de igrejas, missionário, né? O apóstolo de Cristo. Também um doutor, pois ensinou a palavra de Deus, a doutrina da graça do Senhor de forma extraordinária. Mas há muitos na história da igreja. Nós temos, agora de cabeça aqui, nós podemos dizer Agostinho de Hipona, nós temos Irineu, apesar de algumas falhas, mas Irineu. Nós temos diversos outros homens de Deus que foram ensinadores da palavra de Deus, amém, irmãos? Que fortaleceram e que ensinaram a palavra de Deus, mestres, doutores, homens capacitados por Deus para ensinar a palavra de Deus, amém? Já na Reforma Protestante nós temos do lado calvinista, né, John Calvino, do lado nosso aqui arminiano, Jacó Armínio, e diversos outros até hoje, vários e vários mestres e doutores que ensinam a palavra de Deus com primazia e com excelência, amém? Homens usados e capazes de ensinar a palavra de Deus com clareza, são os doutores. Então, todos esses dons têm o seu lugar na igreja, amém? Nós vivemos numa época em que algumas igrejas valorizam os dons espirituais, mas menosprezam os dons de ministério. Outros valorizam os dons de ministério, ou valorizam muito o dom de doutor, né, de mestre. Então os ensinadores são valorizados e os dons são menosprezados. Isso é um erro. Nós devemos entender que todos esses dons têm espaço na igreja de Cristo. Eles são para a igreja, amém? Para fortalecer a igreja e para abençoar a igreja de Cristo. Então nós precisamos de bons ensinadores da palavra de Deus, de mestres que ensinam a palavra. Precisamos de missionários, de evangelistas e de pastores que têm o dom para pastorear, amém? Então esses dons são dados por Cristo e nós também podemos buscar, nós não podemos nos lançar a querer sermos pastores sem primeiro recebermos os dons dados por Cristo, amém? O Espírito Santo é o responsável pela chamada,
A Bíblia mostra que Deus pôs na igreja e Deus deu à igreja, Efésios 4:11, ou seja, é Deus que dá à igreja essas pessoas, amém? Então o ministério é serviço, amém, irmãos? E por que é que Deus dá à igreja? Porque Deus escolhe, Deus faz uma chamada, né? Deus chama esses homens para que faça a obra de Deus e trabalha no coração deles, né? Esse dom vem acompanhado da graça de Deus, amém? Uma capacitação do céu a ponto dele passar a servir a igreja. E esses dons não são para nos beneficiar cada um individualmente, mas é para beneficiar a igreja. Amém, irmãos? É para beneficiar a igreja. Os diferentes cargos ministeriais, Deus reserva para si o direito de escolha das pessoas que irão ocupar o ministério. Amém? Olha que coisa interessante aqui, ó. Vamos ler alguns textos. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Isaías 45:11. Assim, esse texto aqui está em Hebreus 5:4. Ó, assim, ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Olha só que coisa maravilhosa. O que é tomar para si esta honra? É se jogar ou se lançar, amém? Ou querer fazer algo que você não foi chamado para fazer, amém? Nós vamos ver lá no Antigo Testamento que Saul, o que ele faz? Saul, ele tenta sacrificar, ele tenta não, né? Ele foi lá sacrificar no lugar do sacerdote. O que ele estava fazendo? Tomando para si uma honra que não é dele, amém? E a mão de Deus pesou sobre ele, amém, irmãos? Então, nós precisamos entender isso, não tomar para si uma honra que não é sua, amém? Então você foi chamado para isso, para algo, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, amém, irmãos? O que Deus te chamou para fazer, se o dom de evangelista, evangelizar, mas ele tem menos status do que o outro dom, não importa. Se você busca status, você já não está mais na direção de Deus, amém? Então por quê? Porque todo dom é para beneficiar a igreja e não a você próprio. Amém, irmãos? Então devemos entender isso. O dom que Deus nos chamou, faça-o, né? Haja de acordo com aquilo que Deus te chamou. Ninguém toma para si a honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim como Deus chamou Arão, escolheu Arão e a família de Arão, nós também somos escolhidos individualmente para certos dons. Isso porque Deus disse, levantais pastores, Jeremias 23, versículo 4. Quem é que confirma a chamada? O Espírito Santo é que confirma a chamada. Amém? Então, há 5 dons ministeriais. Esses 5 dons ministeriais são capacitação do Cristo, né, para o homem, são escolhas que Cristo faz para beneficiar a igreja, edificar a igreja, fortalecer a igreja, amém? Dar unidade à igreja. Ele escolhe, são pastor, doutor, evangelista, apóstolo ou missionário, né, e profetas. Deus escolhe e põe na igreja. Amém, irmãos? Amém? Ninguém deve tomar para si esta honra, mas é Deus que escolhe. Agora, e é o Espírito Santo que chama, amém? E como é que o Espírito Santo confirma essa chamada? Vamos ver aqui. Paulo recebeu a chamada desde o ventre da sua mãe. Você vai ver isso em Gálatas 1:15, lá Paulo fala sobre isso. Na salvação, quando é que recebemos a chamada? No ventre da mãe, porque Deus nos conhece, amém? Na salvação, quando nos convertemos, Deus renova a sua chamada, assim como fez com Paulo, Atos 9:17. E depois, confirmada, igualmente, ocorreu com Jeremias, né, Jeremias 1:5, Isaías 49:1-5, no caso de Isaías, e também com João Batista, Lucas 1:15, e outros diversos na Escritura. Por isso importa que o Espírito Santo sempre tenha plena liberdade de conduzir ao ministério os que Deus chamou. É o Espírito Santo que chama e o Espírito Santo que confirma. Amém? Então eu recebi o chamado lá no ventre da minha mãe, mas aí eu não sei, eu estou vivendo a vida, me converto a Cristo. Ali Deus está renovando a minha chamada, amém? Mas como é que se manifesta esta chamada, irmãos? Deus vai falar comigo,
Amém? Ou vai mostrar através das minhas atitudes, dos meus atos, né, da minha obra, que eu estiver fazendo a obra para Deus, Deus vai mostrar para a igreja, amém? Não é para uma pessoa específica, amém? Não é só para uma pessoa específica. Eu sei que hoje nós somos escolhidos por pessoas específicas, alguém lá, né, da liderança vê lá e fala, eu gosto dessa pessoa, sei lá, eu acho que eu quero, claro que Deus pode usar assim, mas na questão que nós precisamos entender, lá no livro de Atos, no capítulo 3, nós vamos ver que quando o Espírito vai escolher, a igreja confirma, ou seja, cada dom que nós temos, irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo confirma como? Através da igreja. Amém? A igreja percebe o dom que há em você. E não é só uma pessoa, a igreja, o corpo de Cristo precisa ver, amém? Que há uma chamada em você. Amém? O Espírito Santo revela quais os que Deus chamou. Nós vamos ver em Atos 13, 1:4, como o Espírito Santo revelou à igreja sobre a separação de Saulo e de Barnabé. Ou seja, não pode ser uma pessoa só, porque uma pessoa só pode se enganar, amém? E pode gostar de você ou querer te elevar a algum cargo que você não foi chamado. Mas a igreja, o ministério, amém? Outros do ministério e a igreja também. O dom que você tem que as pessoas identificarem esse dom em você. Amém? Isto é uma confirmação de que Deus te chamou para aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo olha para você e diz, você é um bom pregador, você prega muito. Tá entendendo isso? Nossa, irmão, você é usado por Deus. E talvez você não se sinta assim usado, mas você percebe que há uma confirmação em outras pessoas. Claro que preciso buscar a Deus, o Espírito Santo, para também me revelar, me dar capacitação para entender que eu fui chamado para aquilo. Amém? Mas a igreja confirma o seu chamado. Amém? Não por uma questão de que gostam de você. Não é isso. Ah, mas as pessoas gostam de mim. Vocês estão fazendo para te agradar, não está correto. Mas quando olham e veem você um dom, igual aquela pessoa ensina bem, então chamado para ensinar, amém? Então é óbvio que no passar dos anos você vai perceber que você foi chamado para aquilo. E Deus não te deixará enganar. De alguma forma, Deus vai revelar, vai usar alguém, ou de alguma forma Ele vai revelar que você foi chamado para isso. E Deus vai te impulsionar, amém, irmão? A fazer isso. Amém? Este chamado aqui, esta vocação, esse chamado dos dons ministeriais é algo que Deus impulsiona você a fazer. Amém? Então o Espírito Santo é quem revela quem Deus chamou. Vamos ver em 1 Samuel 16, 1:13, como Samuel foi dirigido para ungir Davi. O Espírito Santo disse, unjo porque este mesmo é. Então o povo escolheu lá Saul, só que Deus havia escolhido quem? Davi. Amém? E o que Deus fez com o profeta lá? Deus mostrou para o profeta. Amém, irmãos? E ele foi lá e ungiu Davi. Então Deus vai mostrar para os servos de Deus e pode usar alguém para falar com você. Amém? E também a igreja de Cristo, o corpo de Cristo vai perceber esses dons em você. Amém? Então o Espírito Santo é responsável pela preparação dos chamados também. É o Espírito Santo que capacita, irmãos. Amém? E que inspira você a exercer esses ministérios de forma poderosa na presença de Deus. Amém? Então acho que deu para a gente entender um pouco aí sobre os dons ministeriais. Como esses dons de ofício são importantes para a igreja, né? Nós vamos ver aqui, ó, capítulo 4, vamos ver aqui, ó, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus chama, Deus concede esses dons para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com a astúcia enganam fraudulosamente. Então esses dons são dados por Deus para ajudar a igreja, amém? Para aperfeiçoar a nós, né, aqueles que têm os dons, amém?
aperfeiçoar aqueles que têm os dons de ofício, de ministério, de serviço, mas também a igreja, o corpo de Cristo, todos os membros da igreja, amém, irmãos? Para que não sejam levados por todo vento de doutrina. Por isso que esses que são chamados para esse ministério precisam ser homens capacitados por Deus, andar na direção do Espírito Santo e amar a palavra de Deus e a doutrina de Cristo, para que não sejamos levados por todo vento de doutrina e pelos engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Então, esses dons ministeriais são dados por Cristo para ajudar a igreja, e são dons de serviço, ou seja, se você tem um desses dons ou receber uns desses dons, você está sendo usado para servir a igreja e não ser servido por ela. Amém? Muitos querem os cargos, né, que recebem o nome desses dons, né, pastor, evangelista, assim por diante, missionário, eles querem os cargos para serem servidos pela igreja. Mas aqueles que têm os dons, verdadeiramente, que não são só cargos, são dons, depois podem receber o cargo também, amém? Mas os que recebem os dons, sabem, dentro da sua alma, que os receberam para servir a igreja e não ser servido por ela, amém? Então espero que nós possamos ter entendido um pouco aí sobre os dons ministeriais, os dons de ofício, e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até o próximo tema, próximo estudo. Deus abençoe você. Graça e paz a todos.